Fala, nação tricolor! No vídeo de hoje, a gente precisa bater um papo sincero, direto e sem rodeios sobre o que tem acontecido com o nosso Bahia, especialmente após a eliminação na Libertadores. Algumas análises recentes que pipocaram por aí, como as do Márcio Martins e do Dito Lopes, acertaram em cheio ao apontar uma verdade dura, mas necessária. O Bahia ainda não está pronto para o protagonismo que se esperava nessa competição. E isso ficou escancarado jogo após jogo. Contra o Internacional em casa, abrimos o placar e tomamos o empate. Contra o Nacional, a mesma coisa, só que com uma virada. E no Beira-Rio, repeteco da história. 3 partidas em que o tricolor saiu na frente e não conseguiu sustentar a vantagem, isso revela o quê? Que falta maturidade. Sim. Mas mais do que isso, falta qualidade para segurar os jogos grandes. E veja bem, não é que o Bahia não tenha evoluído? Evoluiu sim, mas ainda falta aquela casca, não, aquela malícia competitiva, aquela capacidade de se impor quando a coisa aperta. O próprio Botafogo mostrou isso na temporada passada. Teve seus altos e baixos, mas mostrou maturidade porque tinha qualidade no elenco. O Bahia, por sua vez, deixou escapar 5 pontos dentro de casa. Era só ter segurado esses resultados que a classificação vinha, mas a lição fica. É preciso montar um time mais cascudo, com peças que façam a diferença. O Castro Cardoso foi certeiro também ao destacar que, mais do que perder, o que frustra é a forma como o Bahia perdeu. O Inter veio cheio de desfalques, inseguro, sem grandes inspirações, e mesmo assim conseguiu vencer. O tricolor, apesar de abrir o placar, foi incapaz de manter a vantagem por mais de 5 minutos. Isso não é só questão tática, é também sobre jogadores que não têm o nível necessário para jogos desse porte. Nomes como Davi Duarte e Marcos Felipe foram expostos. A verdade é que o Bahia não está pronto como um todo para o desafio que é disputar uma Libertadores. E isso serve para todos, dos menos qualificados aos mais renomados. A campanha foi digna, mas ao mesmo tempo frustrante. Quando o Bahia surpreendia, encantava. Mas bastou ser visto como time a ser batido, que desmoronou. Ainda resta a Sul-Americana. E se o time aprender a competir em partidas grandes, pode sonhar. Mas tem um detalhe importante. A Libertadores é para quem tem farinha no saco. E por mais que o Bahia tenha boa estrutura e investimento, ainda falta farinha de verdade. Rogério, Ceni falou sobre isso sem citar diretamente, mas deixou a indireta no ar. Na coletiva, ele destacou que o Bahia propõe o jogo, controla a posse de bola, chega ao ataque, mas não mata o jogo. A falta de eficiência ofensiva tem custado caro. Ele até citou aquele lance do Jean no fim do primeiro tempo contra o Inter. Se a bola entra, o jogo muda, mas não entrou. E na volta, o Bahia não teve nem tempo de respirar. Tomou o gol da virada. Rogério reconheceu que a média de gols caiu, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, e que o time precisa finalizar melhor. Segundo ele, o problema vai além da técnica. É psicológico. Falta calma na hora H, falta frieza para matar o jogo. E ele foi direto. Precisamos marcar mais. Não dá para depender de 1-0 todo jogo. Às vezes o 0 não vem e aí já era. E se a gente for olhar para o ataque do Bahia, a carência é evidente. Lúcio não vive um bom momento. William José ainda está longe de ser aquele centroavante que resolve, e as opções de velocidade também deixam a desejar. Falta aquele cara decisivo, o nome que chega para resolver sem margem para dúvida. Rogério Guedes, por exemplo, seria um nome assim. Não que vá acontecer, mas é o tipo de reforço que o Bahia precisa buscar. Jogador pronto, com capacidade de mudar o jogo. Porque só com promessa e aposta não dá. O sistema ofensivo precisa de mais. Ponta, meia, atacante. Tem que trazer gente que desequilibre. E nessa onda de verdades, o Márcio Martins deu a real. Foi direto, sem passar pano. E teve até torcedor falando em experiência. Mas ele rebateu com força. Experiência é importante, mas não pode ser desculpa. Perder faz parte? Sim. Mas perder do jeito que foi dentro de casa, tomando 3 do Nacional, não dá. É duro ouvir isso, mas é a realidade. Dito Lopes também fez uma leitura correta ao dizer que o Bahia ficou sem ação. O esquema do Rogério não favorece o William José. O cara não é velocista, não é pivô. E ele teve que voltar o tempo.
inteiro para buscar bola no meio de campo. Faltou velocidade, faltou contra-ataque, faltou transição. O Bahia parecia perdido ofensivamente. E na defesa, os erros individuais também pesaram. O David Duarte, por exemplo, teve 2 falhas cruciais nos gols do Inter, rebates errados, bola nos pés do adversário. Em jogo decisivo, isso não pode acontecer. O Araújo também entrou mal, ficou olhando a jogada se desenrolar sem pressionar. No futebol de alto nível, quem não é eficiente é punido. O Bahia pecou nos detalhes e em mata-mata, detalhe vira tragédia. É o que aconteceu. A torcida tem razão em cobrar, mas tem que cobrar com equilíbrio. A culpa não é só do treinador, nem só de 1 ou 2 jogadores. É um conjunto de falhas? É claro que dá para evoluir, mas precisa agir. A janela do meio do ano tá chegando e não pode repetir o erro da temporada passada. É hora de reforçar, porque se não vier jogador de peso agora, aí sim o prejuízo pode ser maior no restante da temporada. A Série A tá aí, tem Sul-Americana, tem Copa do Nordeste, é hora de foco, de planejar e de não deixar a peteca cair. Porque o torcedor cobra, e com razão, mas ele também apoia quando vê entrega e seriedade. Então, diretoria, comissão, elenco, a responsabilidade é de todo mundo. O torcedor do Bahia está machucado e com razão. Não é só por uma eliminação, é pela maneira como ela aconteceu. É o tipo de pancada que dói mais do que deveria, porque no fundo a gente sabia que dava para ir além. E é por isso que a cobrança é justa. Não é perseguição, não é corneta gratuita, é o grito de quem acredita. A gente viu um time que se entregou, que tentou, mas que travou nas decisões. Isso não pode passar batido. O Bahia precisa entender que competir em alto nível é mais do que apresentar um bom futebol em alguns momentos. É ter constância, é ser letal, é saber sofrer quando for preciso e, principalmente, é saber matar o jogo quando tem a chance. Rogério Ceni, com toda a sua experiência, foi bem ao pontuar o problema da finalização, mas também é papel dele ajustar isso. Treinador tem que identificar o buraco e trabalhar para cobrir. Não adianta só constatar que falta eficiência se a gente não vê o time evoluir nesse quesito. E sim, ele tem razão quando fala do aspecto psicológico. A gente sabe que treino é uma coisa, jogo é outra. O peso da decisão muda tudo. Mas por isso mesmo, o elenco tem que ser formado por jogadores que estejam acostumados com esse tipo de ambiente. Não dá para encher o grupo só com promessa, só com jogador que ainda tá sentindo o peso da camisa. Tem que ter equilíbrio. Precisa de quem corre, precisa de quem pensa o jogo e precisa principalmente de quem resolve. A partida contra o Internacional foi quase um resumo da fase de grupos. O Bahia tem iniciativa, propõe o jogo, mas quando tem que ser frio e definir, falha. O adversário não precisou fazer muito para sair com a vitória e é aí que mora o problema. Em momentos decisivos, o time ficou refém da própria proposta. Não conseguiu ser versátil. Faltou o plano B. Quando o jogo não se encaixava, a equipe travava. Não teve leitura rápida para mudar o ritmo, para quebrar a linha de marcação, para buscar alternativas. Isso passa por elenco, claro, mas também por comando. A gente precisa ver um Bahia mais adaptável, com mais opções de jogo. Porque futebol não é só posse de bola, é saber o que fazer com ela. E nesse ponto, o Bahia deixou a desejar. Outro ponto importante é a questão do William José. Muito se falou da atuação dele, teve gente que massacrou o cara. Mas vamos com calma. O William José não é velocista, nunca foi. Ele é um centroavante de área e se você coloca um jogador com esse perfil para correr atrás de volante no meio campo, vai dar ruim. E foi o que aconteceu. Faltou entendimento tático, faltou montar um time que jogasse para ele. Quando o Bahia precisava de velocidade, usou um jogador que é referência. Não vai funcionar. É como tentar usar um chave de fenda para pregar um prego. O erro não é da ferramenta, é de quem tenta usá-la do jeito errado. E aí quando a gente olha para o banco, não vê soluções. O elenco é desequilibrado. O Bahia investiu, é verdade, mas não investiu certo em algumas posições. O setor ofensivo, que era para ser o ponto forte, carece de alternativas. Os pontas não têm conseguido desequilibrar, o meia armador não aparece com constância. E o centroavante, quando não é bem servido, some do jogo. O adversário sabe disso, sabe que se fechar o meio, o Bahia fica dependente de cruzamentos sem direção. E a gente viu isso acontecer em vários jogos. Na defesa, a situação também preocupa.
Marcos Felipe teve falhas em momentos importantes, mas o problema não é só ele, é o sistema. É a recomposição lenta, é a falta de cobertura. No segundo gol contra o Inter, por exemplo, a bola foi cruzada na área e ninguém acompanhou. O Araújo ficou olhando, os zagueiros demoraram para reagir. A jogada teve tempo de ser construída sem nenhuma pressão. Isso mostra desatenção, mas também mostra cansaço. O Bahia parece sentir fisicamente quando o jogo exige mais intensidade. E aí, quando o físico não responde, a tática desmonta. Márcio. Martins bateu pesado nas críticas e muita gente ficou incomodada. Mas a verdade é que ele disse o que a torcida sente. Ninguém quer ouvir papo de experiência agora. Isso serve lá no início do processo. Agora, depois de tudo que foi feito, depois do investimento, o torcedor quer entrega e resultado. Perder faz parte, mas tem formas e formas de perder. Ser dominado em casa por um Nacional fragilizado, por exemplo, é inaceitável. E contra o Inter, o Bahia teve o jogo na mão, não segurou. E não é só azar, é falta de capacidade de fechar o jogo, de controlar os nervos, de jogar com inteligência. Dito Lopes foi na mesma linha e levantou uma questão importante. O Bahia não consegue contra-atacar com eficiência. Quando o adversário ataca, o tricolor parece travar. E isso é um problema grave porque em torneios como a Libertadores, você não vai controlar o jogo o tempo inteiro. Em algum momento vai ter que reagir. E se não tiver peças para puxar, contra-ataque para explorar espaço, fica refém. O time fica previsível, engessado. Falta explosão, falta criatividade e principalmente falta repertório. Reforçar o elenco agora não é mais uma opção, é obrigação. O Bahia precisa ir ao mercado e trazer no mínimo 3 peças que cheguem para jogar. Um atacante decisivo, um zagueiro firme e um meia que pense o jogo. Alguém que consiga colocar a bola onde ela tem que estar. Porque o time tem volume, tem posse, mas falta aquele último passe, aquela enfiada que desmonta a defesa. É esse tipo de jogador que faz a diferença em partidas grandes. E mais, tem que contratar sem medo. Chega de aposta, chega de jogador. Que vai precisar de 3 meses para se adaptar. Agora é hora de resolver. O torcedor não vai aceitar uma segunda janela sem ação. E tem mais, a diretoria precisa aprender com os erros. No ano passado ficou esperando demais para contratar e perdeu tempo. Agora não dá para repetir esse erro. A temporada ainda tem muita coisa pela frente. A Série A exige regularidade. A Sul-Americana é uma oportunidade de mostrar força internacional. E a Copa do Nordeste é tradição. O Bahia não pode largar nada, mas para isso precisa estar preparado. Precisa de elenco, precisa de grupo. Futebol moderno é isso. Não se joga com 11, se joga com 25. E todos têm que estar prontos. Torcida tá fazendo a parte dela. Tem cobrado sim, mas também tem apoiado. O que não dá é para ficar refém de um sistema que claramente não está funcionando em jogos grandes. É preciso coragem para mudar. Coragem para reconhecer que algumas peças não encaixaram e humildade para corrigir o caminho. O torcedor não quer saber de desculpa. Ele quer ver atitude, quer ver ação. Quer sentir que o Bahia está crescendo, está se estruturando, está virando protagonista de verdade? Porque no fundo o Bahia tem tudo para ser gigante. Estrutura tem, torcida tem, apoio tem. O que falta é transformar isso em resultado dentro de campo. O projeto é promissor, sim, mas precisa de ajustes. E esse é o momento de ajustar, porque o calendário não espera. Daqui a pouco tem clássico. Tem pedreira, tem viagem longa e quem não tiver preparado vai ficar para trás. O Bahia tem que entrar em campo com sangue nos olhos, com fome de vitória e com elenco capaz de sustentar isso. Esse é o recado, essa é a cobrança, mas também é um voto de confiança, porque o torcedor ainda acredita, mas quer resposta dentro das 4 linhas, com bola na rede, com vitória, com protagonismo. O Bahia pode mais? O Bahia merece mais. E a hora é agora. Vamos pra cima, tricolor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol europeu, um burburinho crescente tem chamado-se a atenção dos apaixonados pelo esporte. Ronaldo, o fenômeno, teria feito elogios inesperados ao Bahia.
clube tradicional do futebol brasileiro. Embora não haja nenhuma confirmação oficial, fontes próximas ao ex-atacante sugerem que suas palavras ganharam repercussão significativa na mídia europeia, alimentando rumores sobre um possível interesse em futuras parcerias ou até mesmo em um envolvimento direto com o clube baiano. Ronaldo, que sempre foi uma figura de destaque mundial, é conhecido por seu olhar atento para o futebol em todos os cantos do planeta, não apenas pela sua história vitoriosa nos maiores clubes do mundo, mas também pela sua visão de negócios e talento para descobrir e valorizar talentos. A fala elogiosa sobre o Bahia teria sido feita em uma entrevista informal, onde destacou a estrutura do clube, o potencial de revelação de jogadores e a paixão da torcida. Essas observações, ainda que sutis, foram o suficiente para despertar curiosidade entre os veículos de comunicação europeus, que passaram a repercutir o assunto como uma possível porta aberta para novas conexões entre o futebol europeu e o brasileiro. Para os torcedores do Bahia, a menção do nome do clube, ao lado de Ronaldo, trouxe uma onda de otimismo e expectativa. Afinal, o reconhecimento por uma lenda do futebol mundial pode significar a possibilidade de novos investimentos, intercâmbios e, quem sabe, até a chegada de craques com experiência internacional. O fato de Ronaldo ter falado bem do Bahia coloca o clube no radar de empresários e investidores que acompanham de perto os comentários do ídolo, ampliando o interesse europeu na equipe. O rumor também circula entre os especialistas do futebol europeu que vem no Bahia uma joia ainda pouco explorada fora do Brasil. Com uma base sólida, um histórico respeitável e uma torcida fervorosa, o Bahia poderia ser um parceiro estratégico para projetos de desenvolvimento de jogadores e até para a expansão de marcas internacionais na América do Sul. A fala de Ronaldo seria um sinal claro de que o clube baiano está entrando em um novo patamar de visibilidade global. Ainda que tudo seja tratado por enquanto como especulação, o mercado do futebol está sempre atento a sinais como esses, e as palavras do fenômeno podem desencadear movimentos importantes nos próximos meses. Será que o Bahia está prestes a ganhar um padrinho de peso, ou até a iniciar um projeto ambicioso com investidores ligados a Ronaldo? O tempo dirá, mas o certo é que o burburinho já mexeu com o cenário esportivo e acendeu uma esperança na torcida tricolor, que agora acompanha ansiosa os próximos capítulos dessa história que pode transformar o futuro do clube. Enquanto isso, as redes sociais fervilham com discussões, análises e expectativas, com torcedores e jornalistas brasileiros e europeus especulando sobre o que pode vir a seguir. O futebol está repleto de surpresas e reviravoltas, e esse possível elo entre Ronaldo e o Bahia promete ser um dos assuntos mais comentados na próxima janela de transferências. Fique de olho, a qualquer momento uma notícia oficial pode surgir e confirmar esse rumor, que já virou um dos temas mais quentes no mundo do futebol. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.